bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do nosso livro Paulo Estevam, essa obra maravilhosa, psicografia que veio através da mediunidade de Francisco Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos aqui no capítulo 9, que fala da Abigail, né? E trata aqui da sua conversão. Vimos que ela está ali adoentada, nas últimas, foi ser visitada por Saulo. E durante essa visita, eles têm ali algumas conversas e tudo mais, e Saulo constata que ela tornou-se cristã. Então isso para ele foi um verdadeiro golpe, né? Um golpe muito grande. E ela, nessa conversa, traz ali grandes lições, que por hora nós vimos aqui, ele ainda não está capaz de compreender, né? Ele não vai compreender essas lições agora. Mas, de alguma forma, tudo isso que ela fala para ele, com uma clareza muito grande, vai mexer com ele de alguma forma. Então, nós vamos aqui recordar a última... Vamos pegar aqui um último trecho de uma fala da Abigail para com Saulo, né? Que aí nós vamos perceber o quão lúcida ela estava. Ela sempre foi, como dissemos, vimos ali ao longo da história, né? Uma mulher de uma sensibilidade, de uma inteligência, um espírito de fato já bem preparado, né? E ela, aqui conversando com Saulo, né? Nós vamos perceber esse amadurecimento espiritual agora, mais nítido ainda. Então, retomando aqui, olha, os últimos trechos aqui do que lemos na semana passada. Então, aqui, olha, fala de Abigail para Saulo, olha. São poucos os que recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura, como raríssimos os que trabalham à revelia do aguilhão. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. Isso ela está respondendo a ele quando ele pergunta para ela, né, sobre os homens valorosos do povo escolhido e as famílias de tradições respeitáveis. Ele faz essa pergunta para ela, porque quando o que ele ouve falar é que Jesus veio para os pobres, que ele veio para os sofredores, que ele veio para os simples, que ele veio... E realmente, quando ele via Jesus, lá quando ele foi, né, ali na casa do caminho, aquela multidão de doentes, de leprosos, de pessoas em situação muito difícil, em sofrimento, enlutadas, miseráveis. Então, quando ele viu que eram aqueles os seguidores do Cristo, então ele achava que o Cristo só veio para aqueles. E ele fala para ela, então, mas como pode um Messias vir para um bando de doentes, de miseráveis, de vagabundos, de leprosos? Aí ele pergunta, né? E as famílias? Os homens valorosos do povo escolhido e as famílias de tradições respeitáveis, como ficam? E ela responde dessa forma, né? Então ela fala que o povo escolhido, embora tenha sido escolhido e conhecesse a Deus, né? Conhece a Deus, mas são poucos os que se recordam da proteção de Deus nos dias alegres e de fartura. Como de fato somos nós né? Quando tá tudo bem, a gente esquece de agradecer, mas quando a situação fica muito difícil, aí a gente lembra. Mas o que ela está dizendo aqui, né? Ela está dizendo que o Cristo é um roteiro para todos, para esses das famílias tradicionais e para os que sofrem também, né? Aqueles que são aquilhoados com as alegrias da terra, mas e aqueles que não têm alegria nenhuma na terra, né? Então, Cristo é para todos. E aí, olha, continuando. Agora vamos continuar a leitura a partir de hoje, né? Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio,
mas a conversação exigira da enferma maior esforço e consequente fadiga. A respiração tornara-se difícil, e não tardou que o sangue lhe brotasse do peito em prolongada hemoptise. Aquele sofrimento, adornado de ternura e humildade, comovia e exasperava profundamente o noivo. Compreendeu que seria impiedoso atacar a noiva, compreendeu que seria impiedoso atacar perante a noiva aquele Jesus que lhe cumpria perseguir até o fim. Então, ele teve a sensibilidade de não querer debater com ela, dado só a fragilidade que ele estava presenciando ali, um momento difícil ali da complicação da doença, né? Não queria crer que a sua Abigail estivesse nas vésperas da morte. Preferia encarar o futuro com otimismo. Restabelecida, fala-ia voltar aos seus antigos pontos de vista. Não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. Então ele estava assim meio cego, ele estava querendo negar os fatos, né? Então ele estava querendo preservar, querendo se enganar ali do óbvio, né? Que ela não ia sobreviver, mas ele estava querendo acreditar que sim. E nesse caso, supondo que isso fosse possível, ele veja que ele está irredutível nas suas posições, né? Então ela vai se recuperar, ela vai recuperar a saúde, nós vamos nos casar e eu não vou tolerar nada disso, eu vou acabar com isso. Então vamos ver, né? Continuando aqui, não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. No esforço introspectivo, entretanto, concluiu que precisava dar uma trégua aos seus pensamentos antagônicos para cogitar dos problemas essenciais da sua própria tranquilidade. A jovem enferma, após a crise que durara minutos, longos e tristes, tinha os grandes olhos serenos e lúcidos. Então veja, né, lucidez, serenidade, assim como o irmão, né? Contemplando-a naquela doce atitude de suprema resignação, Saulo de Tarso experimentou enternecedoras comoções íntimas. Seu temperamento arrebatado entregava-se facilmente às impressões extremadas. Aproximando-se mais da noiva amada, tinha os olhos úmidos. Desejou acariciá-la como se o fizesse a uma criança. Ele a amava verdadeiramente. Abigail murmurou ternamente: não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa-me. Recordemos o nosso porvir de flores. Esqueçamos tudo para consolidar as melhores esperanças. E as palavras lhe borbulhavam ardentes de emoção. O carinho que evidenciavam era sintoma do arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. No caso aqui, o arrependimento não pela perseguição aos cristãos, pelo que aconteceu com o irmão, né, com Estevão. O arrependimento de ter terminado com ela, rompido com ela, né, ali naquela circunstância em que ele fez. É nesse sentido que ele está arrependido. Entretanto, como se fora presa de singular abatimento depois do esforço despendido, a jovem de Corinto estava lânguida, receando prosseguir no colóquio em virtude dos acessos de tosse que a ameaçavam frequentemente. O noivo, preocupado, compreendeu a situação e, apertando-lhe as mãos transparentes, beijou-as enternecido. Precisas repousar, disse com inflexão carinhosa. Não te preocupes por minha causa. Dar-te-ei de minhas próprias forças. Breve estarás restabelecida. E depois de envolvê-la num olhar cheio de gratidão e infinita ternura, rematava: voltarei a ver-te todas as noites que possa afastar-me de Jerusalém, e logo que puderes voltaremos a ver o luar, lá no jardim, para que a natureza abençoe os nossos sonhos sob as vistas de Deus.
Sim, Saulo, disse pausadamente. Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, veja como ela já tem essa convicção de que quem cuida dos destinos dos homens na terra é Jesus, o enviado de Deus. Não é Deus que age diretamente. Sim, claro, tudo vem de Deus, mas vamos dizer assim, o enviado, aquele que consegue levar as nossas aspirações, o nosso maior e grande intermediário para com Deus é Jesus. Então ela tem essa confiança, ela já sabe que Jesus é o Messias, né? E essa compreensão de que é a Ele, né? Que Ele é o caminho que levará a Deus, né? Então ela já tem isso muito claro dentro dela, né? Então, tanto que ela responde dessa forma, olha, Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração sempre, sempre. O doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe dissera com referência ao irmão. A generosidade, veja, olha a palavra que Emmanuel escolhe para colocar, né, para trazer, porque cada palavra nesse livro, gente, que a gente precisa ler pausadamente, com muita atenção, e entendendo que cada palavra escolhida por Emmanuel aqui, elas não são meras palavras. Ele vai usar um termo aqui, olha, que no contexto a gente vai ver a grandeza de alma dessa mulher, de Abigail. Olha, então, Saulo percebe que ela não falou no irmão. Ela não falou. Olha, isso é caridade. Porque ele sabe que o que ele fez. Ele matou um irmão dela, ele assassinou um homem, em defesa de que não fez nada contra ele. Ela não falou nada. Por quê? Porque ela sabe que trazer isso à memória dele é fazê-lo sofrer, é revidar, né? E ela não quer fazer o homem amado sofrer. Então vamos ver aqui a palavra que Emmanuel vai usar agora, olha. O doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe dissera com referência ao irmão. Palavra agora de Emmanuel, olha. A generosidade daquele silêncio impressionável. A generosidade daquele silêncio. Ou seja, não foi um mero silêncio. Era intencional. Ela não falava sabendo que não poderia falar para não feri-lo. E ela o amava. E quem ama não quer ferir ninguém. Quem ama, todo o mal que o outro faz, é como se não atinge. Né? Então era a generosidade do silêncio dela. Ela poderia falar, ela poderia acusar, ela poderia... ela poderia não, nem acusar, não vou nem falar isso, mas ela poderia dizer que sofreu também, né, quando lembrou da morte do irmão, porque é óbvio que sim também, mas não, ela sabia que se ela falasse isso, ela estaria ferindo o coração dele, e quem ama fere o coração do ser amado. Para a gente pensar, né, essa generosidade do silêncio, porque muitas vezes nós temos oportunidades valiosas de ficarmos em silêncio por amor, ou pelo menos para evitar um mal maior, e não fazemos, né? Não perdemos a oportunidade de falar, e às vezes falamos coisas que vão ferir o outro, né? Então, olha, preferia ser acusado, discutir o feito com as suas penosas circunstâncias, para que também se justificasse. Mas em vez de reprimendas, encontrava carícias. É isso aqui, o que ela está fazendo? Ela está dando a outra face, né? Porque se ela fosse falar para ele, do irmão, ele ia começar a se justificar. Ele ia ter motivos para tentar se justificar. Mas ela não fez nada disso, né? Ela, em vez de reprimendas, encontrava carícias. Em vez de exprobações, uma tranquilidade generosa que a meiga jovem sabia ocultar as profundas feridas que lhe iam na alma. Ou seja,
Ela sentia, mas ela ocultava para não ferir o seu ser amado. E ele vai falar, olha, Abigail exclamou algo hesitante. Antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste, já que ela não falou nada, né? Olha, se me desculpaste pela morte de Estevão. Nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho. No entanto, estou convicto de que tua bondade olvidou minha falta. Olvidou, né? Esqueceu a minha falta. Veja que ele já reconhece como uma falta. Mas no caso aqui, a falta de não ter conversado com ela a respeito, né? E ela vai responder, olha, sabiamente. Por que te recordas disso? Respondeu-lhe, esforçando-se por manter a voz firme e clara. Minha alma está tranquila agora. Gesiel está com o Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso. Lembram, né? Que ele olha, ele enxerga Jesus ali à frente dele, esperando por ele, e ele enxerga e vê Saulo ali, o algoz. E ele olha para Jesus e pede para Jesus, Senhor, não lhe imputes este pecado. Então, ela, né? E ela estava lá, ela testemunhou, ela viu tudo isso, ela compreende tudo isso. Então, ela diz, olha, que poderia eu reclamar de minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora estou agradecendo ao Pai justo de todo o coração a dádiva da tua presença nesta casa. Há muito vinha pedindo ao céu, não me deixasse morrer sem te rever e ouvir. Então ela desejava muito, isso é um amor, né? Saulo calculou a extensão daquela generosidade espontânea e teve os olhos úmidos. Despediu-se. A noite fresca estava repleta de sugestões para o seu espírito. Nunca meditara nos insondáveis desígnios do Eterno, como naquele momento em que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Não compreendia Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível. Era a forma, né, como ele aprendeu e achava que era o certo. À sua vontade soberana, dobrar-se-iam todas as preocupações humanas. Mas começava a perquirir o motivo de suas dolorosas inquietudes, porque não encontrava em parte alguma a paz anelada. Cadê? Perdi aqui. Não compreendia. A sua soberana. Vamos voltar aqui. A sua vontade soberana dobrar-se-iam as preocupações humanas, mas começava a perquirir o motivo de suas dolorosas inquietudes, porque não encontrava em parte alguma a paz anelada ardentemente? E todavia, aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere, sorridente e tranquila. Homens enfermos e valentudinários, isentos de qualquer esperança no mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que ele desconhecia. O quadro da noiva doente não lhe saía dos olhos. Abigail era sensível e afetuosa, mas lembrava sua ansiedade feminina a intensidade de suas preocupações de mulher, quando, eventualmente, não conseguia comparecer com pontualidade ao adorável recanto da estrada de Jope. Aquele Jesus desconhecido proporcionara-lhe forças ao coração. Se era inconteste que a enfermidade lhe extinguia a vida aos poucos,
também evidente era o rejuvenescimento das suas energias espirituais. A noiva falara-lhe como que tocada de novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar interiormente a paisagem de outros mundos. Então ele não entendia como que ele, que era um doutor da lei, que servia a Deus, né, da forma como ele achava que devia ser, ele não conseguia ter essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade que ele via naqueles miseráveis, como ele coloca, né? Que passavam por todo tipo de martírio, de suplício, de dificuldade, sem perder a alegria, a esperança, sem maldizer, né? O próprio Estevão foi um grande exemplo, a noiva adoecida, e ele vendo ali, ele percebendo que nada a perturbava. Como podia ser? Ele não conseguia entender de onde vinha isso, né? Essas reflexões não lhe deram ensejo à admiração da natureza. Reentrando em Jerusalém, guardou a impressão de que despertava de um sonho. À sua frente, desenhavam-se as linhas majestosas do grande santuário. O orgulho de raça falava-lhe mais forte no espírito. Que triste essa coisa do orgulho de raça, né? Como que a gente vê as guerras, as lutas de irmãos, né? Por causa do orgulho de raça, até hoje. O orgulho de raça falava-lhe mais forte ao espírito. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho. Bastou a visão do templo para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava. A seu ver, a serenidade dos discípulos do Cristo provinha naturalmente da ignorância que lhes era apanágio. A gente até hoje, né, a gente vê que as pessoas que são entregues que cultivam a fé, a religiosidade, são muito discriminadas nos dias de hoje como pessoas ignorantes, como pessoas incultas, como pessoas fanáticas, né? Sempre há esse preconceito, né, daquelas classes assim mais dominantes, daqueles que se acham melhores, né, de achar que quem tem fé, quem cultiva o sentimento de religiosidade são ignorantes, né? São pessoas assim que não ignorantes, né? Pessoas que não sabem de nada, burros até, falando a palavra como muitos querem colocar, né? Nesse sentido deplorável, que a pessoa é comandada, a pessoa não tem capacidade de raciocinar e fica assim, se deixando levar por esses sentimentos de como se fosse sendo controlado, né? Na verdade, é quem não consegue entender o que é a paz de espírito, realmente não consegue imaginar isso. Então, ele continua aqui, olha. Geralmente, os que se afeiçoavam aos galileus eram apenas criaturas que o mundo desclassificara pela decadência física, pela educação falha, pelo supremo abandono. Então esse era o estigma dos galileus, eram profundamente discriminados ali entre os judeus da época, né? Porque eram pessoas assim, vamos dizer assim, os irmãos pobres, miseráveis praticamente. Então eles eram muito, eram muito discriminados, né? O homem de responsabilidade, por certo, não poderia encontrar a paz a preço tão vil. Figurara-se-lhe haver resolvido o problema. Continuaria a luta. Contava com o breve restabelecimento da noiva. Logo que possível, desposaria Abigail e com facilidade dissuadi-la-ia dos fantasiosos, quão perigosos engodos daqueles ensinamentos condenados. Do âmbito do seu lar feliz, prosseguiria na perseguição de quantos esquecessem a lei aqui com L maiúsculo, né? Trocando-a por outros princípios. Então ele sai de lá, ele não quer discutir, mas lá dentro do seu íntimo ele não vai tolerar. Ele tá cego ainda, né? Porque ele não consegue nem perceber que ela não vai viver. Ele cria lá
uma ilusão, uma fantasia que ela vai melhorar, eles vão casar, ele vai tirar essas ideias da cabeça dela e vai continuar perseguindo todo mundo, né? Ou seja, ele acha que ele tem o controle total de tudo e de todos, né? Ele continua achando isso. Esses raciocínios lhe acalmaram, de certo modo, as inquietações. Ele é muito racional, então ele achava que tudo estava no controle dele, né? Mas no dia seguinte, manhã alta, um mensageiro de Zacarias golpeava-lhe a alma com uma notícia grave. Abigail piorara, estava agonizante. Incontinente, tomou o caminho de Jope, ansioso de arrebatar a bem-amada ao perigo iminente. Ruth e o marido estavam desolados. Desde a madrugada, a enferma caíra em penosa prostração. Os vômitos de sangue sucediam-se ininterruptos. Dir-se-ia que só esperava a visita do noivo para morrer. Saulo escutou-os, lívido como cera. Mudo, dirigiu-se para o quarto, onde o ar fresco penetrava embalsamado, trazendo a mensagem das flores do pomar e do jardim, que pareciam enviar despedidas às mãos delicadas e carinhosas que lhe haviam dado a noiva. Abigail recebeu-o com um raio de infinita alegria nos olhos translúcidos. O tom de marfim do semblante abatido acentuara-se rapidamente. O peito arfava-lhe precípite, o coração batia sem ritmo. Sua expressão geral evidenciava a derradeira agonia. Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sentia-se trêmulo diante do irremediável. Aquele olhar, aquela palidez de mármore, aquela aflição tocada de angústia, anunciavam-lhe o desenlace. Depois de inquiri-la quanto à razão daquele abatimento inesperado, tomou-lhe as mãos flácidas, banhadas do suor frio dos moribundos. Como foi isso, Abigail? Dizia perturbado. Ainda ontem deixei-te tão esperançado. Pedi sinceramente a Deus te curasse para mim. Extremamente sensibilizados, Zacarias e sua mulher afastaram-se. Vendo que a noiva tinha imensa dificuldade em expor as últimas ideias, Saulo ajoelhou-se ao seu lado, cobriu-lhe as mãos de beijos ardentes. A agonia dolorosa parecia-lhe o sofrimento injustificável que o céu houvera enviado a um anjo. Ele, que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. Lendo-lhe a sensibilidade através das lágrimas que lhe desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho com dificuldade infinita. Conhecia Saulo e comprovava-lhe a rigidez do caráter. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Olha, ele não chorava, gente, um homem que não chorava. Chorou ali pela primeira vez, né? E ela sabia o quanto isso significava. Não chore, Saulo, murmurou dificilmente. A morte não é o fim de tudo. Quero-te comigo em toda a vida, replicou o rapaz, desfeito em lágrimas. Aí ela vai dizer, olha, e contudo é preciso morrer para vivermos verdadeiramente, acrescentava a agonizante, cortando as palavras com a respiração opressa. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios supremos que me arrebatam do teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias, teríamos um lar com os nossos filhos, mas destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra. Deus nos multiplica os sonhos generosos.
enquanto esperamos a união indissolúvel, auxiliar-te, olha, enquanto esperamos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei onde estiver, e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. E nós vamos parar por aqui, porque já deu o nosso tempo. Então veja como ela já tem essa fé e essa certeza, né, de que a vida continua. E ela já promete a ele que ela estará junto dele, de onde ela estiver, né? Então, agradeço a todos por estarem aqui acompanhando essa história linda, né, e emocionante. E continuaremos a próxima semana. Fiquem com Deus.